Estou aqui hoje com a Vera Assunção, minha querida amiga de alguns anos, e nós estamos aqui pela CBN Mulher fazendo nosso primeiro podcast. Primeiro podcast da CBN Mulher MG. E nós estamos, pelo Dia das Mães agora, né? Vamos falar com a Vera sobre mães que modelam. É um tema do Dia das Mães do calendário da CBN Mulher. E nós somos designadas para fazer esse primeiro podcast. Para nós uma honra, um privilégio. E estamos aqui com a Vera, que é pastora, que é mãe de 2 meninas e um menino. E também está se preparando para ser a terapeuta de especialista em mulheres. Amém? Coisa boa, né? Vera, muito obrigada por você ter atendido o nosso convite, viu? Dá uma saudação para o pessoal e nós vamos partir para nossas conversas sobre o assunto. Para mim é muito bom nós estarmos dentro desse tema, mães que modelam. Eu sou mãe, 3 filhos, todos casados. Então tenho uma nora, 2 genros, 4 netos. Agora serão 5. Está quase chegando o meu novo netinho. Maravilha. E estou feliz de estar aqui compartilhando com vocês. E para mim é bom esse tempo de estar aqui. Maravilha. Vera, você tem se demonstrado para nós ser um exemplo de mulher de Deus, antes de tudo, de filha do Senhor. E também você é uma mãe que modela, por isso você foi a nossa convidada de hoje. E eu gostaria de falar com você, como foi sua jornada como mãe? Hoje vocês têm seus 3 filhos, graças a Deus estão bem na presença do Senhor. E aqui qual o modelo, né? Qual a importância da mãe como modelo? Como foi sua jornada, né? De início, de criação de filhos, suas experiências? Gostaria de ouvir um pouquinho mais. A minha jornada não foi fácil. A gente sabe que ser mãe não é brincadeira. Então a jornada ela não foi fácil. Mas com a graça de Deus, eu tive um encontro com Cristo, eu tinha 16 anos, me casei com 18 para 19 anos. Com 20 anos eu já era mãe, tive meu primeiro filho. E mães que modelam. Eu me considero uma mãe que modela os filhos, né? Amém, isso mesmo. Que modela os filhos. E foi uma jornada não fácil, mas que Deus me deu a graça de estar fazendo aquilo que realmente é a vontade dele. Eu tive que tomar algumas decisões no princípio que para mim não foram fáceis. Eu já minha carreira profissional, faculdade, e no momento que eu tive o meu primeiro filho, eu abri mão. Né? A gente sabe que é muito difícil isso. Né? Abrir mão da área profissional, abrir mão da faculdade. As questões financeiras. Então não é fácil. Mas naquele tempo eu orei a Deus, pedi a Deus para falar comigo como que seria. A empresa onde eu estava me fez uma proposta de dobrar o meu salário e até mesmo diminuir um pouco o meu horário, minha carga horária. Mas eu orei a Deus e Deus colocou no meu coração para mim ser mãe, esposa e dona de casa. Glória a Deus. Então eu abri mão mesmo. E aí eu fiquei focando mais nessa área. Né? Então eu tive ali meu primeiro filho, Alexandre. E logo quando ele estava com seus 2 anos, veio a Raquel. De Raquel para Débora o espaço é muito pequeno. Com 5 meses da Raquel, eu engravidei da Débora. Estava até amamentando da Raquel. Estava amamentando a Raquel, eu engravidei da Débora. Então, aí ficou escadinha.
Coisa boa. Ficou escadinha. E lidar com os três filhos, meu esposo, ele trabalhando, ele como pastor, né? Também já como pastor na igreja, ele tinha sido consagrado. E nós dois ali investindo na vida dos nossos filhos, porém a presença maior era minha, Sim. porque eu ficava mais tempo com as crianças e ele ficava menos. Às vezes, dia de sábado, ele trabalhava no trabalho dele ali secular, então o sábado, que às vezes era o dia que teria mais para os meninos, Aham. porque dia de domingo a gente dedicava mais à igreja. E sábado ele não estava comigo. Mas onde eu ia, eu levava meus meninos. Então, era ônibus, gente, tinha carro, tá? Tinha carro não. Era ônibus, Com três chegava lá. meninos. Eu lembro que com a Débora no colo, né? O Alexandre segurando a barra da saia, a Raquelzinha bem pequenininha segurando, todo mundo me ajudava. Ia chegando, o povo levantava e ajudava. E já descia, às vezes onde tinha que descer, às vezes ia na minha sogra, na casa da minha mãe. Eu já levei até os meninos no parque sozinho. Coisa muito assim, né? Que menino brincando de tomar Porque conta. eu queria que meus meninos tivessem lazer, né? Então, domingo às vezes não dava. Mas depois Deus abençoou que meu esposo, né, foi mudando o horário de trabalho dele. Então, de forma que nós dois tínhamos ali aquele cuidado com as crianças, porque a presença do pai e da mãe é muito importante. É isso que eu ia te É perguntar. muito importante Porque na às formação dos vezes a filhos. gente fala só das mães, mas olha, você ensinou os seus filhos no caminho do Senhor. Mas muitas mães, às vezes, estão sozinhas nessa Não é luta. fácil, é verdade. Né? E mesmo um pai que é cristão, né? No caso do seu esposo, o pastor Vicente, ele é um pastor, mas também ficava muito tempo fora de casa. Mas eu creio que o apoio do pai na criação dos filhos é vital também. A influência dentro da casa, né? Uma casa que tem um culto doméstico, uma casa onde os pais combinam, porque também não adianta a mãe puxa para um lado, o pai puxa para o outro. Não. Aí tem que ter um acordo entre os pais para que os filhos não sejam prejudicados. Porque não pode ter preferência. Às vezes um filho prefere mais a mãe, ou prefere mais o pai. Então, quando eles se doam e tem essa combinação, não tem essa preferência. Porque eles têm um acolhimento dos dois. Não evita o pai falar, meu filho, minha mãe corrige, e o pai passa a mão na cabeça, ou vice-versa, né? Isso não é bom. Isso complica. Isso não é bom. Né? Na área da disciplina, que a palavra fala para disciplinar os filhos. Então, tem que ter realmente normas no lar. É algo que eu e meu esposo, a gente colocou em prática, essa área da disciplina, que as crianças vão crescendo e aprendem muitas coisas, né? Que às vezes não estão aprendendo dentro de casa. Verdade. E aí vai aprender fora, vai aprender na escola, né? Às vezes vai aprender até mesmo com parente, né? Que eles vão aprendendo. Influências, né? Influências. E os pais têm que ficar ali espertos mesmo nessa área. Quando a palavra de Deus fala, ensina a criança o caminho que deve andar. Então eu friso muito isso. Ensina a criança. Porque quando chega na fase ali pré-adolescente, adolescente, antes nem existia essa questão pré-adolescente. Era tudo criança. Com 12 anos, você começava a pular a fase. Hoje já tem a fase da pré-adolescência, porque os meninos estão muito assim, desenvolvendo muito rápido a área da sexualidade, né? E hoje ainda tem a internet que facilita muito o acesso e os pais às vezes não têm controle, né? Verdade. Então é algo assim que o tempo que nós estamos vivendo, eles são mais difíceis na questão de criação de filhos do que na época que eu criei meus filhos. Isso é muito importante, porque a gente pensa assim, né? A mãe, nossa, é tão maravilhoso quando você vê uma família
de crentes que agora já são avós, que é o seu caso, que deu tudo certo, que os meninos estão no caminho do Senhor. E a gente fica pensando assim, qual que é o segredo, né? E você já disse aqui, ó, você orou ao Senhor, pediu a direção dele no começo, para que você pudesse cuidar só dos seus filhos e não ter uma carreira, você desistiu dessa carreira, foi uma orientação que o Senhor te deu. Foi Deus que me deu. E o outro, você ficou focada na criação deles, você não esqueceu de dar para eles o lazer, você tinha aquela presença, né? E as disciplina, né? Eu creio que você também orava junto com eles, ensinava. O culto doméstico era todos os dias. Conta mais para nós, que isso é muito importante. Ele, desde pequenos, né? Meu esposo, nós ensinamos a questão do trabalho diário na casa. Então, nossos filhos, com 2 anos já, eles brincavam, guardavam seus brinquedos. Já tinha um espaço para cada local ali, guardava. Eu lembro que a Débora, tão pequenininha ainda, né? Ela fazia igual os outros faziam, então ela começou a andar, já estava andando direito, já estava pegando o brinquedinho, já colocando lá na casinha do brinquedo. Eu falava casinha do brinquedo, né? Sim. Então, eles guardavam os brinquedos. Então, as primeiras tarefas deles foram essa. A primeira tarefa foi guardar os brinquedos, que nós ensinamos isso para eles. E aí fazia o culto doméstico? O culto doméstico era todos os dias. No princípio, até mesmo quando o meu esposo ele saía muito cedo, e ele chegava mais tarde. Tinha vezes que ele chegava, a gente encontrava comigo lá na igreja, onde nós estávamos. E com isso, ele às vezes não tinha possibilidade de participar do culto doméstico diário. Sim. Somente fim de semana. Sim. Mas, né, o dia que ele estava em casa, ele estava junto, né, também. E ali, a prioridade era dele. E só que a gente ensinou nossos filhos da seguinte forma, eles foram crescendo assim. Sempre que eu ensinava, no princípio, ia repetindo, ensinava versículos. Então, a Raquel, ela estava com 2 aninhos, ela falava 15 versículos da Bíblia. Meu pai, que bênção. E aí o povo achava lindo aquilo. Só 2 aninhos já falando 15 versículos da Bíblia. Oh, aleluia. Mas é por quê? Porque aprendia. Eu falava, eles repetiam, e ela guardava, e os outros também guardavam. Que coisa linda. E eles guardavam. E então, aí quando eles foram crescendo, aí o culto doméstico, cada um tinha sua atividade no culto doméstico. Na área da adoração, depois eles começavam a ler, então eles liam a Bíblia, eu ensinei a falar um pouco sobre aquilo que eles liam. O que você entendeu? Eu perguntava, né? Eles começaram a ler, lia, e aí eu perguntava, o que você aprendeu? Aí eles falavam, né? Como criança que eram. E aquilo que eu via que estava faltando alguma coisinha, aí eu frisava com eles e eles foram aprendendo dessa forma. E aí todos eles, né, graças a Deus, né, eles estão ainda, graças a Deus, não saíram na área de liderança. Né? A minha menina Débora, ela está na área de Libras, na igreja. E o meu filho Alexandre, ele é líder, né, na área infantil. A Raquel também, com o esposo, né? Então, eles trabalham no louvor, minha menina também ministra a palavra. Então, a gente vê ali que eles aprenderam e a questão, quando cresce, até mesmo a questão da fase da adolescência. É a fase que mais, às vezes, desviam as crianças. As crianças não, já o adolescente, o jovem, porque eles aprendem, tem o modelo dos pais e ali eles vão procurar outros modelos. Começam a questionar, né? Começam a ter a sua própria mente, vamos dizer. De início, eles estão meio que imitando os pais, porque, como diz, né, o exemplo que a gente faz, eles copiam. Mas quando chegam no momento que eles começam a ter suas próprias ideias, confrontar com ideias de outras pessoas lá fora, e aí é aquela hora da prova de fogo, né? Aí começam os confrontos. Conflitos internos, né? Os conflitos dentro de casa. E com as meninas, eu não tive, assim, muita dificuldade, não.
Mas o meu filho Alexandre, ele teve aquela fase mesmo de sair da igreja, desviar, sabe? E foi tão interessante que ele teve uma experiência e eu também. Os dois tiveram experiência nessa área. Então, o Alexandre, ele ligou para mim, e nós tínhamos chegado da igreja, ele falou assim, olha, mãe, eu não estou servindo para ser desviado, não. Olha isso. Porque onde eu estou, quando eu penso que não, eu estou falando a palavra de Deus. Mas aí ainda continuou um pouquinho ainda. Aí eu fui, aí teve um dia que nós chegamos numa vigília, ele não estava em casa. As meninas, até o momento que eles todos casaram, né, ainda com as meninas estavam com a gente, elas participavam de tudo conosco. Aí eu liguei e falei assim, onde você está, meu filho? Porque nós chegamos da vigília, ele não estava em casa. E já estava assim, a vigília, sempre a gente ia até pela manhã, mas esse dia não foi até pela manhã, né? Terminou mais ou menos às 2 horas da madrugada. E ele falou, mãe, eu tô aqui na danceteria. Eu falei assim, ô meu filho, vem pra casa. Aí só falei isso, não falei mais nada. Deus te abençoe, abençoei ele e tal. Só falei, vem pra casa. Gente, eu nunca vi um menino chegar em casa tão rápido. Assim que eu falei com ele, eu e meu esposo, nós dobramos os joelhos, oramos por ele, entregando ele na mão do Senhor, pra gente também, a gente precisava dormir, descansar. Descansar e E não tranquilo, né? Que precisava também ficar preocupada com ele. Então oramos e entregamos ele na mão do Senhor. E aí, quando nós íamos dormir, tá chegando o Alexandre. Falei, meu filho, o que aconteceu? Você veio de avião, é? De helicóptero? Como você chegou aqui tão rápido? Aí ele contou. Mãe, assim que a senhora ligou, de repente veio um homem enorme e falou, diferente, mãe. Eu não sou de achar um bonito, não, mas aquele homem era diferente dos outros. Ele era altão, mãe, mas assim, bem diferente mesmo. E falou assim, chegou perto de mim e falou assim, rapaz, aqui não é o seu lugar. Ué, glória a Deus. Desse jeito. E aí, mas na hora que ele falou, meu corpo como se arrepiou todo. E de imediatamente eu falei, não, eu vou pra casa, eu vou pra casa. E a senhora já tinha falado pra mim pra eu voltar pra casa, né? Aí ele contou que ele desceu lá, ele estava lá no centro aqui de Belo Horizonte. Então, que ele já desceu daquele local da danceteria, e já tinha um ponto de táxi, assim, bem na frente. Logo ele entrou no táxi. Logo ele entrou no táxi, e o táxi já veio direto, porque não tinha trânsito nessa hora. Por isso que ele veio tão rápido. Mas ele falou o seguinte, que depois que este homem falou com ele, que ele já estava saindo, ele deu uma olhada assim, geral no lugar, sabe? Quando a gente bate os olhos, só olha assim, tipo assim, cadê o homem? Ele falou que não viu o homem mais. E o homem era muito alto, era difícil dele se esconder no meio do povo. Né? Você acredita que é um anjo do Senhor? É o anjo do Senhor, e eu tenho convicção disso. Aleluia. E foi o anjo de Deus que falou com ele. Falou com ele. E aí ele veio para casa rápido, e depois desse dia, o temor de Deus foi muito grande dentro dele, que graças a Deus, rapidinho, ele voltou para os caminhos do Senhor. Aleluia. E daí para frente, né, Deus abençoou, casou. Amém. Né, Glória a Deus tá por bem. isso. Então, eu fico feliz, assim, sabe, com tudo que Graças a aconteceu Deus. com meus filhos. Então, Vera, e o que nós poderíamos falar? Porque muitas das vezes você teve essa situação aí, esse desfecho com o Alexandre, que foi bênção, né? E em outras famílias hoje estão vivendo, né? Às vezes a gente como mãe, quando alguma coisa sai diferente do que a gente imaginava que seria. É verdade. Embora às vezes a gente pense assim, mas eu ensinei. Provavelmente, digamos assim, que Deus mesmo fala no nosso coração, senão você falhou nisso ou naquilo, em ser modelo. Porque a gente sabe que o modelo arrasta, que as palavras você ensina, mas é o exemplo que arrasta. É verdade. É você fazer junto.
E mesmo no mundo espiritual, mesmo que as pessoas não estão sabendo, se os pais não estão andando no caminho do Senhor, no mundo espiritual isso aí de algum modo pode afetar, né, a vida dos nossos filhos. E aí as mães, né, principalmente agora falando de mães que modelam, às vezes ficam se sentindo culpadas. Vem aquela culpa, né? Nós poderíamos falar para essas mães, talvez não foram modelo para os seus filhos, ou às vezes até foram, mas hoje os filhos dela ainda não estão no caminho. O que eu tenho que falar para essas mães é que vocês não foquem naquilo que passou. Porque o que passou, passou. Mas focam no hoje, no presente. Então, ainda há tempo de dar o acolhimento, que eu falo sempre. O acolhimento é o principal. Precisamos amar os nossos filhos, independente da circunstância. Glória a Deus, é verdade. E não é muito por a gente falar que nós vamos vencer. É verdade. E às vezes as pessoas pensam assim, não, mas se eu acolher, se eu estou conivente com o pecado que ele está cometendo. Não está conivente não, porque eu tenho assim, testemunho de pessoas que eu aconselhei sobre isso. Eu já fui conselheira tutelar, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitas famílias já destruídas mesmo, jovens, né? Muitas situações difíceis. E algo que Deus me ensinou, orando por essas famílias e orando também pela minha família, foi essa. O acolhimento é o principal. O acolhimento, o amor tem que estar acima de tudo. É verdade. O amor tem que estar acima de qualquer atitude do ser humano. Sim. Até mesmo porque, Vera, se nós como cristãos não soubermos acolher e dar amor para as pessoas, para o pecador, que Jesus estendeu amor para o pecador. Se nós não, nesses momentos em que a nossa fé é provada, né? Puxa vida, gente, às vezes os pais vão ter dificuldade de lidar com essa situação. Aí se ali você não mostrar que você é um cristão verdadeiro, você tem um amor pelo seu filho, ou por qualquer que seja a pessoa, e você vai desprezar, ou você vai humilhar, você vai tratar mal, daí já demonstrou que você não está sendo um exemplo de cristão, não é verdade? Isso. E tudo vem do acolhimento. Mas então, voltando assim, na questão das mães, né? Isso. O acolhimento em primeiro lugar. É o acolhimento em primeiro lugar. Independente do caminho que o filho ou a filha, né, tomou, decidiu. Foi uma decisão. E não é porque culpa da mãe? Até enquanto é criança, até ainda adolescente, porque até mesmo adolescente está muito difícil. As influências estão muito pesadas. Está muito pesada. Então, o caminho para isso... É o acolhimento. Inicial, para retomar, já que foi perdido, né? Retomar. Não é desistir do nosso filho, mas ter sabedoria também para lidar, né? Aí eu tive experiência. Um rapaz que também foi para as ruas, né? Por causa de jogo, foi para as ruas. Então, com oração, conversei com a mãe. Olha, seu filho, ganha ele. Não abre mão dele. E aí ela fez. Tá bem. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados, né? Transgressões. Então, independente da atitude, independente da situação, a minha palavra sempre é essa. Abrace seu filho, sua filha. Não abre mão nunca, nunca. É uma batalha espiritual, é uma batalha contra as trevas. Mas a luz somos nós que temos Jesus. Isso. Então, através das nossas vidas, nós somos luz, porque Jesus brilha em nós. Amém. As trevas nunca vão prevalecer contra a luz. Então, a luz, ela sempre vai brilhar sobre as trevas. Amém. E com o amor do Senhor, e não com dureza, né? Não é por força nem por violência. Não adianta, fala, não vai adiantar. Só o Espírito Santo, né, que pode tocar no coração. A oração é a chave. A oração. Tenho muitas experiências dentro dessa área. Amém. De orar, de profetizar,
de quando tá junto, tratar bem, Sim. né? Meu Deus, o Senhor falou comigo, cuida dos pés do seu filho. Aí eu perguntei, meu filho, eu posso cuidar dos seus pés? Ele falou, sim, mãe, sim. Aí, no cuidar dos pés do meu filho, eu me aproximei dele. Olha isso, que experiência Aí me interessante, né? aproximei dele. Aí eu me aproximei dele, porque ele já estava aquele menino assim que queria chegar, trancar a porta do carro, Do quarto, do quarto e ficar lá. Aí eu cuidando do pé, tem um cuidando tempo da junto. unha. Aí o tempo que eu tinha diálogo com ele, não é um diálogo de mãe que fica, sabe, só falando, Cobrando. falando, cobrando, cobrando, não. Um diálogo mesmo. Meu filho, como que você está? Né? Eu falava de mim para ele, e ele falava dele para mim. Quando a gente abre o nosso coração, a outra pessoa acaba também se sentindo à vontade para poder falar dela mesma, né? Aí eu abria para ele, né, falava, sua mãe tá assim, tá acontecendo assim, assim. Aí ele também falava para mim dele. Eu falei, agora é sua vez. Porque ainda mais os homens, os filhos homens, eles têm mais dificuldade, né, de se abrir. Glória a Deus por isso. E eu penso assim que algumas vezes a gente pode pensar, não foi culpa da mãe, porque muitas vezes ela caminhou e a pessoa fez a sua escolha. A gente vê exemplos da Bíblia sobre isso, né? De filhos que se desviaram, mesmo tendo os pais, né, como Samuel, que teve a situação dos filhos dele que não seguiram a Deus, como Samuel. Mas a gente pode pensar também o seguinte: e se eu não fui modelo até hoje, a partir de agora, eu me Isso. posiciono em ser modelo para as minhas filhas, no meu caso eu tenho 2 filhas, e, e ser modelo de cristã, de uma mulher de Deus, uma mulher que ora. Se eu não sou essa mulher que ora, vou lutar para que eu possa ser essa mulher que ora. Nunca desistir também da gente mesmo. Isso mesmo. Porque antes de ser uma mãe, nós somos mulheres, nós somos filhas do Senhor. Então, se a gente tiver um amor ao Senhor, um exemplo de filha do Senhor, as nossas filhas, nossos filhos vão poder copiar nosso modelo, né? Então, nunca desanimar, né? Nunca desanimar, nunca tem aquele tempo perdido. Que a pessoa pensa assim, eu falei, nunca se acusa em nada. Porque o inimigo das nossas almas, ele é o acusador. Então ele lança seta. Então, quando a pessoa começa a se colocar culpada, aí ele vai culpar mais ainda. E aí, em vez de perder um que está lá já perdido, perde 2, né? Que a mãe vai junto. E deixa de fazer Realmente. até às vezes a obra do Senhor, pensa assim, não sou digna, porque meu filho, minha filha está nessa situação. Também vem esse tipo de culpa. E aí ele realmente, o diabo vai, como é que fala? Aí ele conseguiu paralisar, porque às vezes acontece isso, né? Quando ele não consegue atingir os pais, ele às vezes atinge o filho. Porque dói dentro do pai e da mãe, né? Aí às vezes atinge o filho que está mais desligado, num momento vulnerável, e ali os pais ficam afetados e pode até atrapalhar o ministério, né? No caso dos pais, uma obra do Senhor na vida deles, né? Que às vezes vai ganhar almas e almas. Como Samuel foi envergonhado algumas vezes, né? Não, nós queremos morrer, porque seus filhos não vão dar conta de seguir seus caminhos. Então, mas o Senhor, em tudo, Ele tem nos abençoado e dado para nós sempre uma chance de recomeçar. Verdade. Então, se você pensa assim, eu não vou nem tirar uma fotinha lá com aquele meu nome assim, mães que modelam, porque eu não sou modelo de mãe. Chama seus filhos, abraça eles e tira aquela foto. Mãe, que eu sou uma mãe que modela. Feliz Dia das Mães. Porque se o seu modelo não foi seguido, ou se você não foi um modelo bom até ontem, a partir de hoje, em nome de Jesus, você será. Amém? Pai, Glória a Deus. Vamos orar para a gente encerrar? Vamos sim. Peço você para orar, Vera, por favor. Pai, exaltado é o teu nome. O Senhor é bom. O Senhor verdadeiramente cuida de nós, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa família. Que a graça do Senhor seja sempre abundante na minha vida, da Edna, de todas as mães que estão agora nos ouvindo, ou mesmo qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. Que o Senhor alcance cada coração, cada mente, que o Espírito Santo possa estar falando a cada vida,
que o mais importante é o amor. É o amor, é o principal que o Senhor nos ensinou. Quando fala ali na palavra, amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou tanto, tanto, porque o Senhor fala a tua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor amou muito, e nós também devemos amar. E este amor, quantas vezes nós não conseguimos expressar este amor, mas sabemos que a palavra do Senhor fala que o amor do Senhor é derramado dentro de nós através de Jesus. E é o Espírito Santo é que aperfeiçoa este amor dentro de nós. Então, o que passou, Senhor, passou. Mas o que está para vir, Senhor, ainda não veio. Então, ainda que nós falhamos até o dia de hoje, amanhã é um novo dia. É um dia de esperança. É um dia que tudo pode se tornar novo quando nós buscamos a tua presença. E que o Senhor abençoe agora, Senhor, cada mãe. Que não permita que nenhuma mãe fique se acusando por causa do filho. Mas que ela tenha isso, Senhor, dentro dela. Que ela pode ser uma mãe segundo o coração do Senhor. E que o filho ou a filha também seja um filho e uma filha segundo o coração do Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Seja abençoada, minha irmã. Muito obrigada, minha querida Vera. Uma bênção. Amém. Falar com você sempre é uma maravilha. É um bate-papo, é uma alegria, viu? Amém. Senhor te abençoe. Muito obrigada. Amém. Um abraço, Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe.